Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Demorei para então chora, chora de saudade, mas na sua mente eu vou viver pra eternidade. Demorei para... Fala galerinha, o podcast Balada Filosófica de hoje vai ser diferente. Quebraremos todas as barreiras, nada será como antes. Antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse podcast e se inscrever em nosso canal. Estamos aqui diretamente do Bailão Filosófico, isso mesmo. Para quem não sabe, todo filósofo gosta de embrasar em um bom baile. Fontes exclusivas nos disseram que vários filósofos estariam aqui, e nós estamos muito esperançosos para que algum deles nos conceda uma entrevista. Gente, tá todo mundo aqui. Foucault, Hannah Arendt, Nietzsche acabou de chegar com Zaratustra. Ai meu Deus, me desculpe. Ah, é o Sr. Jacotô, é você, e está acompanhado de Rancière. Estou gravando meu podcast hoje. O senhor poderia falar um pouco da sua participação e contribuição na sociedade? Não há sociedade possível, só a que existe. E o clima filosófico está começando. Antes de tudo, vamos dar uma contextualizada para a gente entender quem são as pessoas que estão com a gente hoje, né? Rancière nasceu em 1940. É doutor em filosofia, professor emérito de estética e política da Universidade de Paris, autor de várias obras, como por exemplo, Os Nomes da História, em 1994, e Políticas da Escrita, em 1995, entre várias outras. Em 1980, Rancière se interessou pela história de Jacotô, um personagem que no começo do século XIX questionou radicalmente a pedagogia tradicional, um estudo que resultou na obra de O Mestre Ignorante. Jacotô era professor de análise, ideologia e línguas antigas, matemática e direito. Contudo, foi posto para uma sala que não sabia seu idioma, o francês, e que ele também não sabia o idioma de seus alunos, o holandês. Assim, desafiando seus alunos a aprenderem baseados com um livro traduzido para o idioma deles e um sem tradução. Sendo assim, surpreendido com a aprendizagem de seus alunos, começa a questionar seus métodos e que o método viria de seus alunos e não dele, e que cada aluno era capaz igualmente em questão de inteligência. Vamos falar sobre o livro O Mestre Ignorante, mais precisamente o capítulo 4, A Sociedade do Desprezo, começando assim pelo primeiro subtítulo, As Leis da Gravidade. Para Rancière, uma sociedade justa deve-se entender que os homens são iguais. Ele diz que a inteligência se encontra de forma individual, não em conjunto. A inteligência no individual não obedece às leis da física, sendo assim livre, diferentemente do que acontece em conjunto, que fica sendo sujeitada à gravidade e atração, promovendo o embrutecimento. Para ele, as inteligências em conjunto seriam inertes, tornando a inteligência algo material e submetendo às leis da matéria. Segundo ele, a inteligência é algo imaterial e seria apagado seu real propósito, que é a liberdade e a linguagem. Rancière também fala sobre a distração, no processo de aprendizagem, que se inicia no desprezo. O espírito é a ligação da vontade e da inteligência. A distração é uma escolha pela não atenção. Sendo assim como o autor diz, basta que haja distração, que a inteligência se disperse, para que seja levada pela gravitação da matéria, na página 87. Todo homem age dentro de sua razão ou não, seguindo suas vontades e paixões. Para ele, a parte do todo nunca será em sintonia, como ele mesmo diz. É precisamente porque cada homem é livre que em uma reunião de homens não é. Página 87.
Na parte de Em uma paixão pela desigualdade, é colocada uma reflexão sobre a submissão social. Fale um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes. Há duas maneiras de submissão social. A da necessidade material, e que ao mesmo tempo a mesma é uma ficção, é fruto da imaginação, e somente os indivíduos são reais, pois só eles têm inteligência e vontade. O mundo social é resultado de um crush pela desigualdade. Mas a reflexão do dia, meninas, com certeza, é sobre como a guerra é a lei da ordem social, é o fim da arte da conversa. E isso é tão atual porque cada vez é mais difícil de ver as pessoas compreendendo umas às outras. Só vemos o silêncio do opressor. É uma inteligência querendo anular a outra. Bom, agora falando sobre retórica. Por que você a considera uma loucura? Primeiramente, desculpe pelo eufemismo, mas sim, é uma loucura. A retórica como arte de raciocinar, se esforçando para anular a razão, é fake. É fake, amor. É tão falso que tenta imitar o poder da verdade. Veja só, é uma linguagem figurada que disfarça o interesse não razoável usado por parlamentares, por exemplo. Mas nós compreendemos que a razão tem uma linguagem. Na verdade, né? Cada pessoa é um poeta de si próprio e das coisas. Cada um tem sua versão da verdade. E a retórica quer impor como verdade e forçar uma ação. E isso é loucura, não concorda? É totalmente loucura total. Me fale um pouco sobre o paradoxo dos inferiores. Eu gosto dessa parte do capítulo. O paradoxo superior da inferioridade é simples. Cada um sucumbe ao que pensa da inferioridade. O sentimento de superioridade vem do sentimento de desigualdade. Se a gente parar e pensar que somos todos iguais, sentimos a necessidade de ser diferentes. Por isso a desigualdade social exige a igualdade intelectual como pré-requisito. Como os superiores não são assim, naturalmente obedecem à lei dos subordinados. Obediência às convenções. E você acredita que um cidadão, ele pode ser razoável? Não, é óbvio que não. O cidadão tem que seguir regras que não são verdades, mas são impostas pelo governo, tá ok? Brincadeiras à parte. A galera não tem razão. Ela tem alianças, acordos e convenções. A real é que o poder manda em tudo. O superior se rende ao inferior, do mesmo jeito que o patrão manda no funcionário. É a pura alienação original da razão em relação à desigualdade. Resumindo, não há senão povos de cidadãos, de homens que alienaram sua razão à ficção desigualitária. Eu li isso num tal de Mestre Ignorante. Muito bom esse livro. Pelo que eu entendi, ser razoável significa ser emancipado, certo? E não dá para ser razoável sendo um cidadão que se submete às leis. Então, explica para nós como desrazoar razoavelmente. Eu vou explicar, ok? Sei que estou confuso, mas acontece que, querendo ou não, vivemos em sociedade, certo? E a desrazão está presente em diversas esferas sociais em nossas vidas. Por exemplo, a desrazão política. E se manter razoável é difícil. Mas aí que está o pulo do gato. Um homem razoável, virtuoso, sabe como ser razoável em situações de desrazão. Isso porque ele sabe a importância e o poder da própria razão. Então, ele se deixa alienar um tiquinho pela desrazão e nesse movimento se mantém fiel a si mesmo, à sua própria razão, e não procurando entender a ordem social e afins, porque isso é impossível, é além da razão. Interessante. Muito complexo também, né? Mas eu acho que captei a mensagem. Então, não existe um ser completamente emancipado? Isso, é isso mesmo. Porque a sociedade, um povo, o Estado, as leis, sabe, sempre serão desrazoáveis e não tem para onde fugir. O importante é agir da forma mais razoavelmente possível nessas situações desrazoáveis. Uma sociedade nunca será completamente emancipada. Imagina a Assembleia dos Emancipados. Não, isso não existe. Mas todos nós podemos nos emancipar todos os dias e advertir aos outros sobre isso para que aumente cada vez mais a consciência do homem que se reconhece como tal. E por isso, sabe que não é superior e inferior a ninguém.
Olha, é inspirador. A filosofia nunca fez tanto sentido, hein? Senhor Jacotô, muito obrigado pelo drink filosófico. Esse podcast ficou incrível com a sua participação. Não tem do que agradecer. Apenas não se emancipe de seus entrevistados. Você aceita um drink de saideira? Olha, eu aceito. Então é isso, galerinha. Obrigado por ouvirem o nosso podcast Balada Filosófica. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E até mais! Chora de saudade, mas na sua mente eu vou viver pra eternidade. Demônio, cara, então chora. Chora de saudade, mas na sua mente eu vou viver.